Eu comecei a gravar agora. Né? Então, essa é a grande divisão Ah, da anatomia. A anatomia macroscópica, aquela que se vê a olho nu, e com... Afonso, Oi, querida. bom dia. Você vai disponibilizar os slides? Boa, tudo. Tá bom, Tá? obrigada. Porque a gente já tem essas aulas em PDF, né? Para ficar mais leve, só que aí não tem som. E vai ter o vídeo também para vocês no canal do YouTube, e provavelmente também lá na sala do AVA, né? Se tudo der Você vai certo, eu botar vou os por lá também, slides tá? lá? Eu também dúvida. Tá bom, gente? Você vai botar os slides lá, né? É, exatamente. Tá? Tá bom. Obrigada, viu? Bom Vocês estão dia. ouvindo bem, né, queridos? Sim. Tá ótimo. Muito bem. Então, pessoal, a partir do momento que surgiu a microscopia, aí o estudo da anatomia acabou sendo subdividido em uma parte chamada de anatomia macroscópica, que é aquela que se vê a olho nu, e outra que é a anatomia microscópica, também conhecida como histologia, né, que é um curso que vocês não têm. Então, toda vez que eu for mostrando os aparelhos, sistemas, tudo que tiver de importante envolvendo a microscopia, embora seja um assunto de histologia, uma outra matéria, supostamente, né, eu mostro para vocês a parte útil, tá? Para o curso não ficar capenga. Assim como a gente vai tentando fazer com tudo que puder correlacionar com fisiologia, com o que vem e assim por diante. Tá? Muito bem, queridos. Então, a anatomia macroscópica, que é que a gente vai ver aqui, em grande parte, é essa, né? Em que você estuda um cadáver, visto a olho nu, e eu vou aproveitar um recurso que eu aprendi ontem aqui sozinho, que é a apontadora laser. Olha só que legal, né? Um, esse aqui, olha, em que se vê a cabeça do indivíduo, o pescoço, o tronco, cuja parede anterior foi removida. É possível se verem as costelas aqui de um lado, o outro nem tanto. Aqui embaixo, a bacia ou a pelve, que é o nome certo, né? Da bacia óssea, e o início dos membros inferiores, ou seja, o terço proximal das duas coxas. E aqui no centro, um tubo avermelhado, aqui descreve uma curvatura e desce, que é uma grande artéria do corpo humano, chamada aorta. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa artéria, por isso que eu estou dando nome. Tá, queridos? Então, isso aqui é o estudo de anatomia macroscópica. Exige, então, que a gente manipule o cadáver, né? Faça cortes, retire coisas para ver outras, disseque aquelas coisas que estão escondidas, por gordura. E, então, a anatomia macroscópica é praticamente sinônimo, né, de dissecção dos cadáveres, que a gente chama, para ficar uma coisa menos deselegante, de peças anatômicas. É o termo que se dá para isso, quando a gente já tem um material assim de laboratório para estudar. Então, eu sempre falo para vocês, né, a gente não vai ter o curso prático dessa vez, mas que quando a gente estiver lá atrás estudando nos cadáveres, a gente tem que lembrar que está mexendo em restos mortais de pessoas que estão, se disponibilizaram, ou foram disponibilizadas para nós, na verdade, que a grande maioria não é de cadáver doado, é de indigentes, que falecem em hospital público, e não é reclamado pela família. Então, aquele respeito, né, que eu pedia sempre lá atrás no laboratório, é por conta disso, a gente está lidando com um pouco de outras pessoas. Quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor, pessoal, tá? Na voz da gente. Então, dentro desse estudo de anatomia, com o intuito de simplificar, de organizar melhor esse estudo, nós podemos considerar o corpo um conjunto de vários sistemas que, na prática, funcionam de maneira completamente integrada. Isso parece um clichê, uma coisa assim, previsível de se ouvir, mas é muito verdadeiro isso. Esse mecanismo de funcionamento integrado é perseguido em todas as outras áreas tecnológicas que constroem sistemas, seja lá por que for, também buscam essa possibilidade de integração entre os vários subgrupos, ou entre as várias subunidades dos sistemas. Então, nós temos, por exemplo, só para dar nomes aqui, né, o sistema que compõe a pele e os seus anexos, o sistema ósseo ou esquelético, o muscular, o sistema nervoso, que já é um sistema de controle dos demais, eu vou até mudar a posição dele, vou botar lá para baixo depois, o circulatório, para circulação sanguínea, o respiratório, para oxigenação do sangue, hematose, o digestório, para nos fornecer energia, o urinário, para permitir a excreção daquilo que é resíduo, junto com o digestório, que também faz isso, né? É o sistema genital para a reprodução, o sistema endócrino, que eu vou juntar com o sistema nervoso na próxima vez que é dessa aula, que tem a ver com o controle dos demais, e finalmente os sentidos, todos os órgãos dos sentidos que parecem reunidos no sistema sensorial. Então, isso é um arranjo anatômico, um arranjo didático, dividido o corpo humano em sistemas que nós já entendemos que funcionam integradamente. Quando alguns sistemas funcionam muito, mas muito integradamente mesmo, a gente pode considerá-los ou designá-los como aparelhos. Eu acho isso interessante. Um exemplo ótimo para vocês é o conjunto formado pelo sistema ósseo, articular e muscular, que é chamado de aparelho locomotor, porque esse conjunto permite a nossa movimentação. Então, eu acho essa expressão muito boa. Outro exemplo é o aparelho urogenital, porque segmentos do sistema urinário e do sistema genital, eles têm interseção. Vou dar um exemplo simples, vocês vão entender. A uretra, por exemplo, além de ser o caminho, no caso do homem, né, por onde a urina é eliminada, também é por esse mesmo trajeto que o sêmen, durante a ejaculação, é eliminado também. Então, como há uma interposição, uma interseção, os dois sistemas podem ser considerados um aparelho chamado de urogenital. Então, a gente vai buscando, né, tentar fazer uma coisa complexa, com muitos itens,
com muita informação, às vezes fica um pouco mais didático. Bom, aí pensem comigo, né? Se eu vou descrever o que é o normal, ou se eu vou descrever a anatomia do corpo humano, é importante eu definir o que é normal. Um padrão de normalidade. Por quê? Porque há diferenças pequenas de um corpo humano para o outro. Esse padrão de normalidade, então, permite que nós identificamos diferenças entre um indivíduo e outro, e se essas diferenças não causam prejuízo ao funcionamento do organismo, isso é muito frequente, elas então vão receber esse nome aqui, de variação anatômica. O que quer dizer, então, que eu tenho uma diferença entre um indivíduo e outro, e os dois têm um funcionamento normal, satisfatório do organismo. Um exemplo aqui simples, por exemplo, é a vascularização arterial da mão. O padrão que a gente descreve como normal, que acontece na maioria das pessoas, é um arco, resultante da união de duas artérias, não precisa decorar isso não, tá? A artéria radial com a artéria ulnar formam um arco palmar. Do arco palmar saem as artérias para os dedos. Mas existe esse arco completo, de uma forma ou de outra, e não tem nenhuma dificuldade na circulação da mão. E por caminhos diferentes, o sangue chega também aos dedos de maneira satisfatória. Então, esses outros casos, o primeiro e o terceiro, em relação ao central, que é o padrão, serão chamados de variação anatômica. Isso é muito frequente. Então, não pode nos surpreender. Aqui, nesse caso, observa que a estatística, né? O mais frequente é 37%, nesse exemplo aqui. A segunda formação mais frequente, 35%, a terceira, 13%. Isso não é importante, esses números não. Mas é só para vocês verem como a variabilidade é grande. Tá? O padrão anatômico oficial, na verdade, é esse aqui, do centro. E nessa figura está com uma frequência inferior ao primeiro. Né? Mas, com certeza, esse é o padrão oficial da anatomia que a gente vai ensinar. Né? Muito bom, queridos. Vamos lá. Agora, olha essa diferença. Né? Eu tenho uma nova variação em relação ao normal. Do lado esquerdo da figura, um coração menorzinho, que é normal. Vocês percebem aqui é uma parede, separando do lado direito do coração do lado esquerdo do coração. Quando eu vou olhar nesse coração maior aqui embaixo, nessa parede existe uma falha. Essa parede que separa um ventrículo do coração do outro é chamada de septo interventricular. Nada de necessário que vocês decorem isso não. Então, quando eu tenho uma falha aqui, que é uma comunicação interventricular, isso já causa problemas. O sangue que tinha que ir para os pulmões, para ser oxigenado, mistura com sangue, que vai sair para essa artéria grande aqui, ó, se distribui pelo corpo inteiro, sem ter sido oxigenado. Perceberam? Então, volta o sangue pobre em oxigênio por essas vias azuis. No momento que ele deveria sair dessa cavidade para ir para os pulmões, uma parte passa para o lado esquerdo e volta para o corpo. Então, não está havendo oxigenação adequada. Nesse caso, então, é uma variação em relação ao padrão normal que causa prejuízo à função. O nome técnico disso é anomalia anatômica. Enquanto o anterior é variação anatômica, onde não há prejuízo funcional, nesse caso se diz anomalia anatômica, porque o coração não está funcionando adequadamente. Tá? Tem uma coisa assim de muito mau gosto, mas que eu sou obrigado a mostrar porque está nos livros, que é o nome dado a uma anomalia que produza uma deformidade que choque muito visualmente. E o nome é extremamente infeliz, isso tem que ser eliminado. Não sei por que ainda não foi, na verdade. Às vezes eu penso até nem botar isso, eu acho o termo muito ruim. O termo técnico, vejam só, né, é monstruosidade, que ele está chamando essa criança de um monstro. Um exemplo, né, talvez mais frequente da monstruosidade, tem outra, ainda mais esquisita, é a ausência do desenvolvimento do encéfalo, que fica dentro do crânio. Então, essas crianças nascem com o crânio pequenininho, ó, rente aos olhos, estão vendo? Por quê? Porque não existe cérebro, não existe encéfalo, o sistema nervoso central para ocupar espaço aqui e induzir o crânio até o formato maior. Além disso, há várias outras complicações, e essas crianças, então, não têm condição de sobreviver depois que nascem. Elas não têm os mecanismos de controle, olha que não é fácil para vocês entenderem, né? Que integram os vários sistemas. Ela tem todos os sistemas, praticamente. O único problema, realmente, que ela possui, grave, é em relação ao sistema nervoso central. O sistema nervoso, especificamente o central, porque ela não tem encéfalo. O restante é praticamente normal. Para essa criança, ela é inviável porque ela não tem o sistema de controle mais importante, que é o sistema nervoso central, dentro do qual existe uma glândula, inclusive, que controla as demais. Portanto, essa criança não tem nem o sistema endócrino, nem o sistema nervoso, para integrar os vários sistemas. Então, essa criança era um desafio, né? Por quê? Porque a mãe não é obrigada a levar adiante a termo essa gestação. Isso é identificado no ultrassom antes do neném nascer. Mas essa é uma criança que é um doador de órgãos espetacular, né, para outras crianças que estão doentes precisando. Por quê? Porque é tudo normal, como eu falei para vocês. Então, a gente tem 2 pulmões, tem o coração, várias coisas que poderiam ser doadas. E é um desafio. Até conversar sobre esse assunto com a mamãe, né? Eu peguei muita dificuldade. Muita mesmo. A reação das mães surpreende. Algumas sentem uma alegria pela possibilidade de ver que essa criança, né, seu filho, que não vai ter condição de sobreviver, vai ter continuidade em outras crianças, né? E o encontro com essas outras crianças é muito emocionante. Assim como nos adultos, como um doador de órgão contra um receptor, sempre é muito emocionante. Mas é um desafio. E esse termo monstruosidade não devia existir, tá, gente?
Bom, o que mais, para simplificar o estudo da anatomia que aconteceu, foi muito importante em 1955, olha só, em Paris, né? Onde tudo acontecia. Naquela época, latim era o nosso inglês, atualmente. Então, o que se decidiu? Que a língua oficial para designar os termos anatômicos seria o latim. Então, você pode designar qualquer termo anatômico na língua natal daquele país e em latim, tanto faz. Se você soubesse falar latim, por exemplo, você poderia chamar todas as estruturas do corpo humano pelos seus correspondentes em latim. Na prática, o que acontece? Usa-se a língua local. Uma outra coisa muito importante, havia muitas estruturas descritas pelo nome da pessoa que descobriu. Isso na histologia permanece até hoje. É péssimo, né? Então, tem células de Purkinje no cerebelo, as ilhotas de Langerhans no pâncreas. Esses nomes de gente, a expressão técnica para designar isso é epônimo. Então, em anatomia, todos os epônimos foram abolidos. Nada tem nome de gente, não pode ter. Então, a ideia é que tem um nome que, de certa maneira, nos ajude a prever o que é aquela estrutura pelo nome que ela tem. Às vezes isso acontece de fato, às vezes não. Às vezes, mesmo com uma designação que não seja o nome de alguém, não seja o epônimo, é difícil entender o que aquela palavra significa. E como muitas coisas se repetem quando você vai descrever o corpo humano, algumas abreviaturas foram criadas, eu achei isso ótimo. Para artéria A, para veia V, para músculo M de Maria, para nervo N de navio. Se a gente quiser usar no plural, basta dobrar as letras dessa abreviação, eu já estarei falando aqui no plural. Artérias, veias, músculos, nervos. Então imagina, né, você descrevendo as artérias do membro superior todas. Teria que escrever a palavra artéria cada vez que você referir a alguma, né? Já não há necessidade. Pode-se usar apenas isso. Na prova prática, que a gente não vai ter esse período, que é um tempo curto, né, para você escrever a resposta, isso é muito bom. Se eu indicasse lá artéria aorta, você não precisaria escrever a palavra artéria. Bastava colocar a ponto, a aorta, que é o nome da artéria. E assim por diante. Veia, cava superior, você escrever veia, bota V ponto. Então isso é para tentar facilitar vocês uma coisa que, de fato, é muito difícil. Não difícil de se entender, mas difícil de se assimilar. Porque é como se vocês estivessem sendo alfabetizados agora, né, para depois poder escrever. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Então, a anatomia agora é um curso de alfabetização sobre o corpo humano. Para depois vocês terem o resto todo o curso para produzir interferências do corpo humano, que vão ser muito importantes e muito saudáveis, na verdade, para todos nós. Vocês, eu falo sempre, que são profissionais de saúde. Vocês e os nutricionistas. A gente médico é profissional da doença, né? O ideal é a gente não ter emprego, não ter o que fazer. Bom, então, consideradas essas divisões do corpo humano em sistemas, né? Agora uma divisão em partes, em pedaços, também pode ser proposta. Então, essa divisão mais geral em pedaços diz que o corpo humano é composto pela cabeça, o pescoço, que une a cabeça a uma região central, que é o tronco, que eu já vou dizer para vocês que o tronco é dividido ao meio por um músculo mais ou menos horizontal, chamado diafragma, a metade de cima é o tórax, a metade de baixo é o abdômen. O abdômen ele se continua, ele vai se afunilando para baixo e tem continuação direta com a antiga bacia, que a partir de agora nós vamos chamar de pelve, que é essa parte aqui embaixo. Abaixo da crista ilíaca, aquele osso das meninas prendem o biquíni, né? Dali para baixo já estamos na pelve, tá, gente? Ou seja, a pelve e o abdômen são contínuos. Essa região chamada de tronco, então, inclui o andar de cima, tórax, e o andar de baixo, abdômen. Preso ao tronco, além de estar a cabeça, que é unida ao tronco através do pescoço, existem ainda 4 membros, né? 2 situados superiormente, 2 inferiormente. São os membros superiores e inferiores. Pessoal, de vez em quando, se vocês escutarem uma vozinha aqui, a minha sogra, que eu moro aqui comigo, então você vai morar comigo, ela está completamente demenciada. Então, ele mexe, ela entra de uma coisinha e vai embora, vocês nos treinam, tá? Bom, vamos adiante. Então, cabeça, tronco, membros, e lembrar que o pescoço é que une a cabeça ao tronco. Bom, olha como é coerente, né, tudo que a gente está mostrando agora, mas é fruto, né, de muitas incoerências chegar nesse ponto. Então, imagina, você tem o mundo inteiro, pessoas estudando anatomia e querendo localizar as coisas dentro do corpo humano. Então, para que essa descrição sobre onde as coisas ficam pudesse ser uma descrição eficiente, houve necessidade de padronizar também uma posição do corpo humano, que é essa que está representada aqui, que é chamada de posição anatômica. Então, o que é a posição anatômica? É um indivíduo de pé, com os pés voltados para frente, paralelos entre si, os membros estendidos lateralmente aqui no corpo, com a palma da mão voltada para frente. Presta atenção nesse detalhe, tá, gente? A palma da mão voltada para frente, e ele não está olhando para baixo nem para cima, ele está olhando na horizontal, lá para a linha do horizonte. Para que isso? Né? Para eu poder dizer o que é superior, o que é inferior, o que é anterior, o que está lá atrás, o que é posterior, e outras designações de posição, que são todas baseadas nisso aí. Então vejam como vocês vão muito além disso depois. Tudo que eu vou ensinar para vocês é baseado nessa posição. Depois vocês vão trabalhar com o corpo humano, né? Propor todos os movimentos, quer para treinamento, quer para prática esportiva, para aperfeiçoar os gestos motores, a partir de diferentes, infinitas, na verdade, posições iniciais. E não serão essas aqui. Então,
a coisa vai progressivamente se tornando mais complexa ao longo do curso de vocês, mas esse início é muito importante, a gente entender as descrições desse modelo padrão. Muito importante mesmo, tá, pessoal? Isso, então, me permite dizer o que é. Aí eu vou explicar que a gente não tem uma imagem boa, né? Se for possível usar aqui na minha imagem, eu vou usar. O que é medial ou lateral? Então, medial é o que está mais próximo da linha média. Lateral é o que está mais distante da linha média. Então, olha só, vou usar meu rosto aqui, chegar bem perto. Vou falar para vocês o seguinte. Se eu comparar meus olhos com minhas orelhas... Para! O microfone está aberto, sabe? Eu ouvi a bronca que você deu aí na sua irmã ou no seu cachorro. Se eu comparar meu olho direito, por exemplo, com a minha orelha direita, o olho não está mais perto da linha média. Então, o olho é medial comparado à orelha. E a orelha é lateral comparado ao olho. Isso significa medial e lateral. Anterior é o que está na frente, posterior é o que está atrás. Para anterior se usa muita expressão ventral, para posterior se usa muita expressão dorsal. Porque o homem, sendo bípede, expôs o ventre para frente. No quadrúpede, o ventre seria inferior e o dorso seria superior. Só na gente que é bípede, eu posso dizer aqui, anterior é igual a ventral, posterior é igual a dorsal. Depois, deixa eu usar aqui o indicador de laser direitinho. Né? Depois, cranial ou caudal. Essa expressão é autoexplicativa, ajuda, né? Então, tinha mais próximo do crânio, ou seja, mais alto para nós que somos bípedes, podemos dizer também superior, será cranial. O que estiver mais perto do limite de baixo será distal, perdão, será inferior ou caudal. Eu acho assim que para nós, dentro da posição anatômica, o ideal é dizer superior e inferior. Eu vou também dar uma aperfeiçoada nesse slide. Vou deixar superior e inferior, vou deixar em cima anterior e posterior, que é mais geral, né? Bom, aí tem uma que nos engana um pouco, que é essa próxima designação aqui, de proximal e distal. Tá? Aí, para vocês entenderem isso, eu vou ser bem objetivo, ao invés de ficar falando e confundindo vocês. Considere aqui o meu dedo. Ó. Deixa eu botar ele aqui na parte mais escura. O dedo não é formado por 1, 2, 3 segmentos, né, que se articulam. Vou botar em perfil aqui. Ó. Cada segmento desse corresponde a um osso chamado de falange. Nós temos 3. Aquela que está mais longe do eixo central do corpo, portanto, essa aqui onde fica a unha, será chamada de distal, bem de distante mesmo, tá? A que está mais próxima do corpo, ou do eixo central do corpo, será chamada de proximal. E a do meio vai ser chamada de intermédia ou intermediária. Então, a melhor maneira de entender o que é proximal, perdão, o que é distal, proximal ou intermédio, é pensar no dedo, novamente. Distal, mais distante, proximal, mais perto, a intermediária ou intermédia é a do meio, obviamente. Agora, eu vou usar a mão também para reforçar o que é medial e lateral. Vocês vão ver que é interessante, né? Lembra que a posição anatômica é com a palma da mão voltada para frente? Então, eu vou botar a palma da mão aqui. Vocês, obviamente, estão vendo que ela está de cabeça para baixo em relação à posição anatômica. Mas é só para mostrar que... Lembra daquela imagem da posição anatômica antes? Deixa eu voltar aqui. Olha o que acontece, ó. Na posição anatômica, o primeiro dedo, olha lá na imagem, eu vou lá para a imagem também, ó. O polegar... Aqui, ó. O polegar é lateral em comparação ao quinto dedo, ao dedo mínimo. O polegar e o dedo mínimo, lá na figura, vamos olhar na figura. O polegar é lateral em comparação ao dedo mínimo. Então a mão é ótima, né, para a gente entender o que é medial, por exemplo, o quinto dedo, lateral, o primeiro dedo, e o que é distal, proximal e intermédio, que são as falanges, aquilo que eu mostrei aqui para vocês no meu dedo. Tá, queridos? Vamos repetir isso milhões de vezes e vai entrar para os moles, sem vocês terem que decorar. Né? Muito bem. E aí, como dentro do corpo humano tem várias coisas, vários órgãos, várias vísceras, né? Para estudar isso também de uma maneira sistemática, que a medicina acabou encampando naqueles exames que a gente faz tomografia, ressonância para ver articulações e tal, consideram-se planos de corte do corpo humano. Se eu pegasse uma pessoa e cortasse literalmente, que era o que se fazia para estudar os cadáveres. Existem serras, né? No laboratório de anatomia, você literalmente serrar um crânio ao meio, direitinho. E esses cortes, vou chamar de fundamentais ou principais, básicos, né? Que são muito usados, são 3. Eu vou para o desenho primeiro, de propósito. Olha, primeiro é um corte nesse plano aqui, horizontal, né, que divide a pessoa numa metade superior e uma metade inferior. Esse plano de corte aqui é chamado de plano transverso. O terceiro aqui no texto, tá? É o mais fácil de entender. Um outro que também não tem nada difícil, eu vou usar o meu rosto para ajudar, é aquilo, ó, passar pelo meu nariz, dividindo o corpo em uma metade esquerda e uma metade direita. Que são relativamente simétricas. Esse plano de corte, que nos divide ao meio, uma metade esquerda e uma metade direita, é o plano sagital. E o último plano muito usado é aquele que nos divide em 2 metades, mas uma metade anterior e outra metade posterior, que é esse plano que eu vou mostrar aqui na figura, ó, esse aqui, chamado de plano frontal.
Por que frontal? Porque ele respeita muito, é bem próximo, né, da junção do osso frontal com os demais ossos que era o crânio. Então é chamado de plano frontal. Então nós temos um sobrenome para ele, que pode aparecer em alguns livros, que é coronal, porque aqui que a coroa é apoiada, né, na cabeça dos reis e das rainhas. Mas o plano frontal é melhor porque ele lembra um osso, que é uma estrutura anatômica. Então nós temos o plano frontal, que nos divide uma metade anterior e posterior. O plano frontal está aqui, ó, vou delimitar de novo para vocês. O plano frontal nos divide uma metade anterior e uma metade posterior. O plano transverso, que é horizontal, nos divide uma metade de cima e uma metade de baixo. Não sei se é metade exatamente, não. Um segmento acima e um segmento abaixo. E o plano sagital, que é esse aqui, se for exatamente na linha média, vai nos dividir em uma metade direita e uma metade esquerda simétricas. Esse plano pode não estar exatamente na linha média. Se eu quiser estudar o olho, por exemplo, eu posso fazer um corte. Sagital passando pela órbita. Aí ele não vai ser mediano, passa pelo meio do meu nariz. Vai ser paramediano, vai estar ao lado da linha média. Atravessando a órbita, porque eu estou querendo estudar os olhos, por exemplo. Tá, queridos? E aí, o corpo humano muitas vezes é descrito a partir dessa maneira de ser dividido. E aí eu vou já avançar aqui para vocês entenderem. Olha que bacana. O que é antimeria? Antimeria é o resultado, olha o que eu vou dizer, não é nada complicado não, né? De nós considerarmos o corpo humano como simétrico a partir de um corte sagital mediano. Então, vai ser dividido em duas metades que são muito parecidas, como eu disse, simétricas, e o nome técnico dessas metades é antímero. Antímero direito, antímero esquerdo. Qual é a lógica da gente pensar no corpo humano com dois antímeros? Nós temos muitos órgãos pares. Quando a gente fala par, quer dizer que existe de um lado e do outro. Então, nós temos dois ouvidos, dois olhos, nós temos dois membros superiores, dois membros inferiores, dois rins, dois pulmões. Então, vários órgãos nossos são duplos e relativamente simétricos em relação ao corte sagital, seja mediano. O corte sagital nos divide em dois antímeros. Então, a gente pode considerar o ser humano como a união de dois antímeros. Daí essa expressão antimeria. Qual outra maneira de considerar o corpo humano que eu posso levar em conta? Deixa eu usar aqui o meu função direitinho. É a de baixo. Vou devagar, como pode, vai. Quando a gente analisa a coluna vertebral, mesmo sem entender a coluna, e vocês entenderam, que a gente teve uma palestra sobre coluna, a gente percebe que ela, na verdade, resulta do empilhamento de várias peças ósseas. Então, aqui separadas entre si por esses discos, de cor meio azul, meio cinza. E cada uma dessas peças é uma vértebra. Então, eu posso dizer que a coluna vertebral é cortada por vários planos transversais ou transversos. Lembra disso, né? Que eu mostrei os planos transversos, o plano transverso. Então, cada vez que eu atravessar o plano transverso aqui, eu divido o corpo humano em uma metade de cima e uma metade de baixo. Esses pedaços ou metades, né, que não precisam ser simétricos, pode ter um pedaço maior que o outro, são chamados de metâmeros. Então, vou aqui representar um corte aqui mais ou menos no meio da coluna torácica. A parte de cima é o metâmero superior, a parte de baixo é o metâmero inferior. Nessa divisão que eu fiz. Tá? Quando eu considerar a coluna vertebral, eu posso dizer que ela é um empilhamento de vários metâmeros. Cada metâmero é uma vértebra. Então, o que são essas expressões aqui complicadas, né? Aparentemente? São maneiras de a gente entender o corpo humano como a união de pedaços, de porções, de segmentos, que respeitam aqueles planos gerais que eu mostrei, que nós usamos tanto, né, para realizar os cortes, para entender melhor o corpo humano. O próximo processo de entendimento, né, ou de construção, que é o termo técnico disso, né, princípios gerais de construção do corpo. Né? É entender que o corpo é o conjunto de dois antímeros, de dois metâmeros, e agora vamos para os paquímeros. O que é isso? É o resultado daquele plano que eu chamei de frontal ou coronal, lembra? Que ele se passava no lugar da coroa, apoiada na cabeça dos reis e das rainhas. Então, o plano frontal, ele nos divide em uma metade anterior e outra posterior. Essas metades, no nome técnico delas, é paquímero ventral, paquímero dorsal, ou paquímero anterior, paquímero posterior. Esses são os termos corretos. Basicamente, né, quando se pensa nessa divisão, que chama mais atenção, essa porção central aqui do esqueleto, que envolve a coluna vertebral e boa parte do crânio, estão contidos no paquímero dorsal. Então, o paquímero dorsal, para nós, né, vai ficar sempre relacionado a essa região central do esqueleto, onde também está a região central do sistema nervoso. Portanto, o paquímero dorsal é importante. Né? O que acontecer ali atrás vai comprometer a parte mais nobre do sistema nervoso, chamada de sistema nervoso central, que fica localizada dentro do crânio, dentro da coluna vertebral, como eu vou ver daqui a pouco com vocês. Tá? Quando a gente pensa assim, naqueles exames que a gente faz, e com os cortes, e todas as camadas que compõem o ser humano, aí outra coisa interessante é ver isso aqui. Né? Que nós podemos considerar o corpo humano não como um conjunto de pedaços, né? De antímeros, metâmeros ou paquímeros, mas podemos considerar como um conjunto de camadas, de fora para dentro. Quais são as camadas? A pele, esse é um corte do abdômen, tá, pessoal? Portanto, é do tronco na metade inferior, onde fica o abdômen.
Então, existe a pele, depois a gordura, chamada de tela subcutânea, depois a musculatura do abdômen, que é tão importante no trabalho de vocês, né? E depois lá dentro, membranas muito finas, transparentes, que envolvem tanto a cavidade abdominal, quanto também órgãos que estão lá dentro, como o fígado aqui. Aí essa última camada, não tem que guardar esse nome, se chama peritônio. E a cavidade que está dentro do peritônio é a cavidade peritoneal onde ficam os órgãos. Então, o que eu quero que a gente guarde daqui? Apenas a ideia de que o corpo humano é formado por camadas. Então, talvez, para abordar o corpo humano numa dissecção, na cirurgia, por exemplo, né, o entendimento mais importante seja esse, né, do conjunto de todas as estruturas que há no caminho entre a entrada, que é o acesso, né, cirúrgico, por exemplo, e o alvo para a cirurgia, seu baço, seu estômago, seu fígado, se são os rins lá atrás, do lado do outro, e assim por diante. Então, essas expressões aqui são maneiras de nós considerarmos o corpo humano formado por 2 antímeros, que são simétricos em relação a um plano sagital, 2 metâmeros, que são formados por um corte horizontal, 2 paquímeros, que são formados por um corte frontal, um paquímero ventral, um paquímero dorsal, ou várias camadas. É entender que o corpo humano é isso tudo, na verdade, pode ser analisado sob todos esses pontos de vista. É isso, tá? Isso é que são os princípios gerais de construção corpórea. E com isso, então, para o nosso curso de aparelho locomotor, que é a anatomia 1, nós vamos conseguir descrever vários movimentos que são aquilo que vocês vão conhecer muito melhor do que eu, sem dúvida alguma, muito brevemente. Né? Então, flexão, que é o primeiro que está aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês. Então, primeiro aqui, ó, flexão e extensão, né, esses 2 primeiros. Eu posso de novo usar meu dedo. Ó. Aqueles movimentos que reduzem o ângulo articular são chamados de flexão. Os que aumentam o ângulo articular são chamados de extensão. Então, aqui eu fiz a flexão de todas as falanges do meu dedo, indicador, né, do meu segundo dedo da mão. Agora eu estou fazendo a extensão. Tá? Flexão e extensão é isso. Adução e abdução significa aproximar ou afastar da linha média do corpo. E a gente pode usar essa expressão para a mão também, por sorte, então fica fácil de mostrar para vocês aqui. Ó. É considerada adução e abdução a movimentação em relação ao dedo do meio. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, afastei do dedo do meio, da linha média da mão, né? Aqui eu fiz a abdução do dedo indicador. Aproximei da linha média, fiz a adução. Então, afastar e abduzir, aproximar da linha média, aduzir. Então, vamos ver esse exemplo no desenho aqui, em relação ao membro superior daqui a pouco. Tá? Vocês vão entender melhor ainda. Rotação é o que a cabeça faz. E tem uma rotação estranha, né? Poderia ser chamada de rotação também, que é essa, ó, quando eu giro a mão. Só que ela envolve cruzamento de 2 ossos que há no antebraço. A gente vai aprender na aula de membros superiores. E, por ser, então, uma rotação particular, com movimentos muito interessantes, ela ganhou um nome, para complicar nessa vida, de supinação, quando a palma da mão está voltada para frente. Pronação, quando a palma da mão é voltada para trás. A palavra supinação vem de suplicar, de pedir dinheiro. Né? Quando o pedinte expõe a palma da mão para você dar ele a moeda, então daí é que veio essa expressão. Portanto, eu posso dizer a vocês, pensem aqui comigo, né? Que na posição anatômica, as mãos estão supinadas. Por quê? Porque a palma da mão fica voltada para frente. Lembram? As palmas da mão voltadas para frente, na posição anatômica. Se eu voltasse para trás, eu estaria com as mãos pronadas. Isso tem várias implicações em exercícios que envolvam a musculatura do antebraço, tá, gente? E, finalmente, a circundução, que é o resultado de algumas articulações que nós temos no corpo, onde as extremidades ósseas que se encontram, que se tocam, elas tentam reproduzir, e chegam bem perto disso, esferas. Então, o osso tem a extremidade esferoide, em formato de esfera, e o outro tem uma cavidade esferoide também. Ambos se encaixam. Quando houver esse tipo de articulação, nós conseguiremos realizar movimentos como os que nós fazemos aqui, ó, com o ombro. Movimentos que giram amplamente em relação a quaisquer eixos. Movimentos compostos, na verdade. Se eu fosse fazer um desenho que representa esse movimento que eu estou executando aqui, ó, ele seria, pensem comigo, o cone, cuja base estaria lá na ponta dos dedos, a base do canociclo, né? E o ápice, que é um ponto, só estaria aqui no meu ombro. Olha só para eu descrever no cone. Professor, tudo bem. O áudio está muito ruim, não estou conseguindo entender. entender. Isso, né? Então tá bem, vamos mudar aqui o áudio do celular. Peraí, gente. Eu já fiz um esquema aqui para isso. Obrigado. Deixa eu zerar o meu áudio aqui. É outro. Estão me ouvindo? Deixa eu zerar aqui o meu áudio. Agora, pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, agora eu mudei. Agora eu estou com o celular, né, e o mesmo fone, só que no celular, que sei lá por que no celular ele funciona bem, no computador não. Bem melhor, bem melhor. Eu não sabia que no início estava bom. Então vamos continuar, tá, pessoal? Muito bem.
Então, a circundução é aquele movimento que gera um cone Professor, dimensionalmente. Oi, meu professor, amor. desculpa, é que quando você estava falando de pronação e supinação, justamente o áudio travou muito para mim, eu não consegui entender. Então vou O repetir senhor aqui, pode tá? repetir para mim? Vou repetir sim, é Obrigada. bem fácil, tá? A pronação e a supinação seriam equivalentes à rotação, como existe a rotação na cabeça, né? Mas da mão. Então, num momento, eu estou com a palma da mão voltada para frente, o que se chama supinação. No outro, através de algo que lembra uma rotação, né? Eu volto a palma da mão para trás. Nessa posição que eu estou agora, eu estou com a mão pronada. Então, o movimento que volta a palma das mãos para trás é a pronação. O movimento que expõe a palma da mão para frente é a supinação. Professor, o senhor não está aparecendo. Acho que trocou aí. A câmera do computador fechou. Para Então mim deixa eu tá ver como é que eu aparecendo. faço. Não, para mim tá aparecendo. Pra mim também tá aparecendo. Então, foi um acaso. Vê aí, querida. Porque eu estou me vendo aqui. Voltou aqui. Tô vendo. É, Desculpa. tem uma que é aquela figura do Leonardo da Vinci, né? E tem outra que sou eu. Tá? Bom, então Obrigada. isso aqui é, nada, meu amor, isso aqui é pronação e supinação. É essa rotação da mão que, por envolver dois ossos do antebraço que vão se cruzar de uma maneira muito interessante, aí ganha um nome especial de pronação e supinação. Tá bem, queridos? Vamos lá. Ele deu uma travadinha aqui. Às vezes ele faz isso, não sei porquê, né? Que esse computador é novinho. Então, aqui exemplos sobre movimentos, só para ter alguns exemplos, tá? Então, vamos supor a flexão do joelho. Vocês sabem o que é a flexão do joelho, né? Nós vamos, então, levantar o segmento aqui distal, que é a perna, para trás do corpo, né? Dobrando o joelho. Então, a flexão ou a extensão do joelho, os dois movimentos, o de ida e de volta, acontece em torno de um eixo que é esse representado em preto aqui, ó. Então, é muito importante, quando vocês pensarem em movimento, buscar um eixo, um pino, né, que vocês teriam que colocar aqui se fosse um boneco, em torno do qual os segmentos corporais que estão se movimentando iriam girar. Então, para flexão e extensão do joelho, vou fazer aqui no cotovelo também, ó. Deixa eu tentar me afastar, ó. Flexão, extensão. Flexão, extensão, né? Para isso, então, onde é que teria que estar o eixo? No meu cotovelo, atravessando o cotovelo aqui, ó, da frente para trás, né? No joelho, como o joelho fica localizado de frente para nós, posição anatômica sempre, lembra disso, né? O eixo é um eixo horizontal, né? Ou que vai de um lado até outro lado, também chamado de látero-lateral. Isso é melhor, explica melhor, né? Vai de um lado até o outro. É em torno desse eixo que acontece a flexão e a extensão do joelho. Agora, lembrem da posição anatômica, né? Com o membro inferior situado assim, verticalmente, em posição anatômica. Na hora que nós fizermos a flexão ou a extensão do joelho, esse movimento vai acontecer ao longo de um plano, olha só como vocês vão entender. Sagital, como esse que eu estou aqui representando com a minha mão, que vai estar passando exatamente em cima do membro inferior. Então, a perna vai se deslocar em relação à coxa sobre esse plano, ao longo desse plano. Então, a gente diz que o plano do movimento é um plano sagital. Não é mediano, porque não passa no centro, né? É um plano sagital para-mediano, passando exatamente em cima do membro inferior. Consegue entender isso, gente? Então, a gente vai falar muitas vezes, tá? Mas é sempre tentar buscar a noção de qual é o eixo do movimento e em que plano, né, que as peças estão se movimentando, estão se deslocando. Vamos ver outro? Bem fácil? Olha só. Na adução e na abdução do membro superior. Eu acabei fazendo com os dedos, tem aqui a adução e a abdução do membro superior. Então é bom porque aqui a gente está vendo o tronco e o membro superior em posição anatômica, né? No momento que se afasta do tronco o membro superior, está acontecendo a abdução. No momento que eu aproximar, vai estar acontecendo a adução. É um conceito geral. Vamos pensar? Vou inverter agora, como está fácil de ver. Vocês concordam comigo que o membro superior está se deslocando aqui sobre um plano, que é a própria tela do computador, que eu chamei de plano frontal, aquele que atravessa aqui, ó, o crânio da gente e nos divide em uma metade anterior e posterior, né? Então, se eu fizer um plano desse, passando exatamente aqui pelo ombro, em posição anatômica, ou seja, passando pelos membros superiores, é nesse plano que o membro superior vai estar se movimentando na adução e na abdução. Então, aqui eu inverti, comecei a falar primeiro do plano, que está errado, completamente errado. Eu copiei do slide anterior,
dei um Ctrl+C, Ctrl+V e não troquei. O plano é o frontal, não é sagital coisa nenhuma, né? O plano de deslocamento do membro superior aqui é um plano frontal, paralelo à própria tela do computador, paralelo ao nosso tronco, aquele que nos divide uma metade anterior e posterior. Tá? E o eixo? Aí o eixo estaria aqui, ó. Imagina, eu teria que colocar um pino atravessando o meu ombro aqui, ó, da frente para trás. Um pino atravessado aqui, se eu fosse um boneco, em torno desse pino eu conseguiria fazer o movimento de adução e abdução. Então, esse eixo é antero-posterior. O eixo está correto, o plano eu errei, tá, pessoal? Então, quando vocês pegarem o vídeo depois para assistir, lembra que o certo aqui é plano frontal. Faltou trocar. Eu peguei no anterior. E é mais um exemplo bobalhão, facílimo de entender, esse talvez mais ainda do que o anterior, é a rotação da cabeça, né? Quando nós giramos a cabeça em relação ao eixo central, que aproximadamente, né, seria vertical, perfeitamente retilíneo, isso é para simplificar um pouco, né? E estaria projetado sobre a coluna vertebral, especificamente aqui na coluna cervical. Então, isso nos permite realizar um movimento de giro em torno de um eixo longitudinal. Nada demais. Esse giro que eu representei agora aí pela seta. Tá bom, queridos? Então, esses são 3 exemplos muito simples, né, de movimentos para eu entender que o movimento acontece em torno de um eixo e acontece sobre um plano. Para eu entender o plano do movimento da rotação na cabeça, é bom fixar um ponto. Por exemplo, aqui, ó, essa extremidade anterior, que se chama espinha nasal superior. Não precisa decorar o nome da estrutura, não. Se eu pusesse ali uma caneta, né, que pudesse ir desenhando o movimento, e eu fizesse a rotação na cabeça, com a ponta do meu nariz aqui, né? Ó. Essa rotação ia, a ponta do meu nariz, com uma caneta, né, desenhando o movimento, ia desenhar o quê? Um segmento de círculo, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, por isso que o movimento é realizado no plano horizontal ou plano transverso. Pois não, querida? Para a gente analisar esses movimentos, então, nós temos sempre que seguir esses planos, a flexão do joelho sagital, do ombro frontal e da cabeça transverso? Isso, querida. Sempre, tá? Todo movimento, pensar sempre nisso, em planos e eixos, tá? Tá bom. Lembrando obrigada. que no ombro e no quadril, que são articulações daquele tipo, esferoide, a gente realiza movimentos complexos, né, compostos, em torno, na verdade, né, de uma infinidade de eixos e sobre uma infinidade de planos. São os movimentos que as articulações esferoides são capazes de realizar. Tá? Essas são as articulações mais simples, que só se deslocam sobre um plano. Aí fica mais fácil de ensinar. Tá, querida? Afonso, Oi. esses planos que você falou que a gente tem que analisar são os corretos. Mas em caso de lesões, a gente, por exemplo, o joelho, tecnicamente, né, a gente não imaginaria num caso de rotação. Mas se eu tiver uma lesão de cruzado anterior, Sim, eu perfeito. estou fazendo uma rotação. Perfeito. Aí minha dúvida é, eu analiso ainda pelo plano que eu tenho que analisar ou eu analiso pelo Eu tô com medo do áudio. Aí a rotação do joelho vai ser semelhante da cabeça. Não deve acontecer, né? Mas vai ter acontecido um movimento indesejado de rotação em torno de um eixo axial, né? Que atravessa a coxa e a perna, atravessa o joelho. Isso mesmo, está raciocinando muito bem. Então, aquilo que eu disse para vocês, né? Que vocês vão muito além da posição anatômica, como uma posição inicial para tudo, você já está aí, sem perceber, vendo uma outra posição inicial ou uma situação alternativa. É isso mesmo, tá? Muito bom. Obrigada. Nada, querida. Aí, Então, professor. isso aqui eu não vou mostrar porque eu antecipei de propósito, que eu achei muito confuso usar essa imagem de novo para falar de planos e eixos de movimento. Pois não, querido? Porque quando se rompe o LCA, nós temos dificuldade de fazer ganho de fricção. E tem dificuldade de fazer fricção no joelho, quando no pós-operatório tem dificuldade de ganhar fricção. A gente vai falar depois de cada uma das articulações, vai discutir isso em detalhe. Não estou fugindo da pergunta, não. Tá? Mas os ligamentos cruzados, eles foram inventados para limitar a rotação do fêmur em relação ao osso de baixo, que é a tíbia. Se você fizer essa rotação além do que o ligamento é capaz de limitá-la, ele se rompe. Aí, a partir do momento que ele se rompe, quando a gente estudar o joelho, há imagens muito boas para isso, a gente vai perceber que durante a flexão do joelho, eles também são estirados, esticados, embora eles não existam para limitar a flexão nem extensão. Mas na flexão, eles também são esticados, estirados,
E se ele tiver rompido, então vai ser muito dolorosa essa flexão. Depois que você opera, na fase de recuperação, além de haver um certo encurtamento natural do tendão, né, pelo desuso, pela lesão e pela reconstrução cirúrgica, vai haver também dor no início da recuperação, porque na flexão do joelho, ele, junto com o outro ligamento cruzado, que é o posterior, também é estirado, esticado. Tá? Mas a gente vai falar tudo de joelho. Vai ter uma aula de joelho que vai se falar tudo, 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 tudo. Fica tranquilo, você vai ver isso tudo. Agora eu convido vocês a continuarem comigo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para interromper esse compartilhamento e ir para outro. Deixa eu ver se eu vou me atolar. Para a gente ver isso aqui agora. Ó. Que também é bem simples, tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Isso aqui é um alerta que ele sempre me dá, porque eu importei uma imagem. Estão vendo essa imagem de anatomia do sistema ósseo? Estamos sim, professor. Queridos. Então, agora eu vou mostrar para vocês coisas gerais sobre os ossos. Então, não vai haver necessidade de decorar nome de osso, acidente de osso, nada disso. Eu vou falar sobre o sistema ósseo em geral, para que ele serve, qual é a função dele, qual é a importância dele. Depois, sim, na semana que vem, a gente vai começar a descrever os ossos da parte central, na outra semana, os ossos dos membros. Então, o que eu quero que vocês entendam agora são as funções do sistema ósseo, basicamente. Né? E aí eu inverti para vocês em relação, por exemplo, à turma da medicina, eu coloco logo como uma primeira função do esqueleto, do sistema ósseo, permitir que as alavancas, né, que nós utilizamos o tempo todo para movimentar segmentos corporais e até para movimentar o corpo na locomoção, no deslocamento, que elas possam acontecer. Então, essas alavancas dependem sempre de que haja duas peças ósseas, pelo menos, né, unidas entre si por um músculo. Esse é o modelo mais simples. Né? E quando o tecido muscular se encurta, aproxima uma peça óssea da outra, reduzindo o ângulo articular entre elas, nessa alavanca aqui. O músculo situado por trás da articulação, ao se encurtar, vai fazer o contrário, né? Vai aumentar o ângulo articular. Então, uma função muito importante para nós do sistema esquelético, ou sistema ósseo, é permitir que todas as alavancas que a gente usa para treinamento, para deslocamento, para prática esportiva, possam acontecer. Tá? Outra, que seria aquela que eu mostraria para a medicina primeiro, é a proteção. Por quê? Porque há órgãos muito importantes que foram protegidos, circundados pelo sistema ósseo, sem nenhuma intenção de produzir movimento, apenas para proteger essas estruturas. O primeiro exemplo que eu dou para vocês, que é muito previsível, né, é o crânio, que contém dentro de si um conjunto de estruturas do sistema nervoso muito importantes, esse conjunto aqui, chamado de, todo ele, né, de encéfalo, esse conjunto inteiro. Tá? Então, tudo que faz parte do sistema nervoso, que está localizado dentro do crânio, se chama encéfalo. Portanto, o crânio protege o encéfalo. Muito importante. Tá? Assim como no tórax, a gente tem presas à coluna vertebral, ou presos à coluna vertebral, vários arcos ósseos. Ó. Esses arcos ósseos são as costelas, que em conjunto formam como se fosse aqui uma grade, né? Uma gaiola. Esse conjunto é chamado, inclusive, de gradil costal. Gradil com I e L de laranja no final. Gradil. Como se dissesse assim, grade formada por costelas. Gradil costal. É o termo anatômico, né? Por que haver uma grade aí formada por costelas? Para proteger o conteúdo do tórax. Porque o tórax contém o coração e vasos muito importantes que chegam ao coração, trazendo sangue para o coração, ou saem do coração em direção aos pulmões ou ao restante do corpo. Então, outro exemplo, né, de estruturas protegidas pelo sistema ósseo é o conteúdo visceral do tórax, muito importante. E mais um, você já conhece. Oi, querida. Deixa eu te perguntar uma coisa. As costelas, no caso, ele serve para proteger. Ele protege tanto ele protege as falsas também? As costelas falsas só conseguem proteger, que são essas. Bom, as costelas são divididas, depois a gente vai falar só disso, né, em verdadeiras, falsas e flutuantes. Todas conseguem proteger alguma coisa que esteja subjacente a elas, logo abaixo delas. As mais baixas estão relacionadas às estruturas abdominais, inclusive. As duas flutuantes aqui, ó, são a 11ª e a 12ª, do lado direito e do lado esquerdo, estão, respectivamente, relacionadas à proteção
do rim direito e do fígado, à direita, e do rim esquerdo e do baço à esquerda. As demais são relacionadas apenas ao tórax propriamente, ou seja, protegem os pulmões e no centro, na região central, o coração. Tá? E a coluna vertebral? Isso, meu amor. E a coluna vertebral? A coluna vertebral parece um simples empilhamento de vértebras. Porém, quando eu olho uma vértebra, nós já tivemos uma palestrinha sobre coluna vertebral, né? Eu sei que a vértebra é formada pelo corpo na frente e um arco atrás. Ó. E entre o arco e o corpo existe um buraco, que é o foramen vertebral. E quando eu empilho várias vértebras e empilho também esses vários forames, o que eu vou produzir dentro da coluna, longitudinalmente a coluna, é um túnel. Esse túnel é chamado de canal vertebral. E dentro do canal vertebral está essa estrutura que foi cortada aqui transversalmente, já posso falar, né, que vocês entendem, corte transversal. Essa estrutura é a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central junto com o encéfalo. Então, encéfalo mais medula espinhal compõe o sistema nervoso central. Então, a medula também é protegida pelos ossos, pela coluna vertebral, dentro de um canal chamado canal vertebral. É por isso, então, que lesões da coluna podem causar paraplegia ou tetraplegia, perda de movimento nos membros inferiores ou superiores, dependendo do nível onde ocorre essa lesão. Se for bem alta aqui no pescoço, nós vamos perder a inervação dos braços, dos membros superiores, além da inervação dos membros inferiores. Se for no meio do caminho... Professor, membros... Oi, querida. as lesões mais leves têm, tipo assim, elas penduram para o resto da vida ou tem uma forma de reverter isso? Olha, a única... Da coluna. Da coluna? Aí depende, assim, da extensão da lesão, né, da idade do paciente. Tem lesões que se resolvem muito bem. Normalmente, quando você tem uma fratura, né, uma lesão mais grosseira, mesmo que de uma vértebra ou duas, a resolução disso, a cicatrização daquela fratura, tem uma chance muito grande de causar a fixação daquela vértebra em relação a uma, esteja logo abaixo ou logo acima. As operações feitas para estabilizar a coluna, onde tem havido fratura, também envolvem a instalação, né, de peças metálicas com esse mesmo objetivo. Pegar aquela vértebra que está instável e estabilizá-la, fixando ela as de cima e as de baixo. Então, essa união entre duas vértebras, impedindo que uma se movimente em relação à outra, porque elas se movimentam umas em relação às outras, pouco, mas se movimentam, isso se chama artrodese, vale para qualquer articulação, né? Aí seria uma artrodese, de coluna vertebral. Então, nas lesões traumáticas de coluna, mesmo que tudo corra muito bem, provavelmente vai haver uma artrodese envolvendo a vértebra fraturada e alguma adjacente. É muito provável que isso aconteça. Tá? Se a lesão for só uma rachadurazinha, uma fissura, não. Mas se for uma lesão completa, sim. Tá bem, queridos? Tá bom, obrigada. Nada, não. O que mais que o sistema ósseo faz, então, além de proteger e servir de meio, né, para nós executarmos as alavancas do movimento? Faz mais duas coisas, tá? Muito importantes que a gente precisa lembrar sempre. Ele é um grande depósito de cálcio do organismo. Então, o organismo aproveitou a necessidade do sistema esquelético ser rígido, resistente, para ele servir também como um local para guardar cálcio. Então, o que compõe a matriz mineral óssea, na verdade, são sais de cálcio. Portanto, é dali que eu vou tirar cálcio quando eu precisar e é ali que eu vou botar cálcio que estiver sobrando, para manter no sangue uma concentração de cálcio constante, que me permita, né, viver em condições ideais. Outra coisa interessante, que é meio doida, né, que podia não ser ali, por que é exatamente ali, ninguém sabe dizer, coisas de Deus, né? No interior de alguns ossos, há células que não são ósseas e são capazes de dar origem às células sanguíneas. Então, são células tronco específicas para o segmento hematológico, ou hematogênico, melhor dizendo, para produzir sangue. Essas células vão dar origem tanto aos glóbulos brancos, os leucócitos, quanto aos glóbulos vermelhos, chamados de eritrócitos também, né, em alguns livros. Então, todo o sangue que está circulando agora, nesse momento, no nosso corpo, não o líquido, mas as células que compõem o sangue, foram produzidas no interior de alguns ossos, e essa região, né, mais profunda,
no interior do osso, onde o sangue é produzido, é chamada de medula vermelha dos ossos. Tá? Agora a gente vai falar em transplante de medula óssea. O que se faz é coletar essas células-tronco, que vão dar origem às células sanguíneas, do interior do osso, com uma agulha, fazendo aspiração, sucção. Então, isso produz um líquido avermelhado muito semelhante a sangue, e esse líquido depois é transfundido, literalmente, né, para uma outra pessoa que seja compatível com ele, e essas células, então, que vão cair na circulação através das veias, elas acabam achando o caminho e vão parar no interior dos ossos do receptor para formar uma medula óssea vermelha no receptor. Então, é assim que acontece a doação de medula, tá, gente? Muito bem. A formação das células sanguíneas tem esse nome esquisito aqui, ó, hematopoiese. Esse é o processo de formação das células sanguíneas, tá? Quantos ossos existem no corpo humano? Uma pergunta idiota, mas se alguém fizer, um adulto, 206 ossos. Isso pode mudar por variações anatômicas. Tem momentos da vida, na idade tenra, né, em que ossos ainda não se uniram para formar um osso único definitivo, então isso aumenta o número dos ossos, que ele ainda está subdividido. Nos idosos, alguns ossos se fundem, viram só, aí diminui a quantidade de ossos, e está sujeito também à variação anatômica. Então, não é importante, em torno de 200 ossos nós temos no corpo humano. Tá? E a gente procura dividir esses ossos para tentar fazer o assunto ser mais fácil de se estudar em uma região central, chamada de esqueleto axial, que ocupa o eixo central, e outra que são as porções do esqueleto que estão penduradas no esqueleto axial. Essas que estão penduradas como se fossem apêndices do esqueleto mais central são chamadas de esqueleto apendicular. Então, nós teremos o esqueleto central, ou axial, que é o termo correto, e o esqueleto apendicular. Vamos ver isso. Está aqui o esqueleto axial. Ele é composto pelo crânio, pela coluna vertebral inteira e pelas costelas. Além desse osso que existe aqui na frente, no tórax, atrás do qual está o coração, na linha média, se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir que é plano, né? Que não há costelas na linha média. Esse osso é chamado de externo. Se escreve com S. Externo com S. Tá? Então, o conjunto formado pelo externo, pelas costelas, pela coluna vertebral e pelo crânio, compõe o esqueleto axial. É o mais importante? Se eu tivesse que eleger e hierarquizar a importância, eu diria que sim, porque aí está tudo que é protegido pelos ossos. O conteúdo do tórax, no crânio, o encéfalo, na coluna vertebral, a medula espinal. Então, eu posso dizer que o esqueleto axial é o mais importante por causa daquilo que ele protege. O esqueleto apendicular são os ossos do membro superior e os ossos do membro inferior. No membro superior, já vou adiantar, vou dar o nome, existe no braço um osso chamado de húmero, no antebraço são dois ossos. O lateral é o rádio, que está próximo do polegar, em posição anatômica, né? E o medial, mais perto da linha média, se chama ulna. Vamos rever isso tudo, tá? Não se preocupem, não. Isso é mais ou menos parecido com o membro inferior, onde existe um osso na coxa apenas, assim como no braço existe um osso apenas. Aqui é o húmero, na coxa é o fêmur. No antebraço existe o rádio e a ulna. No membro inferior existe a tíbia e aqui essa fina, bem fraquinha, né? A fíbula. Tudo isso vai ser revisto depois. E aí um conjunto de ossos menores no pé e na mão que são equivalentes. Muito bem. Aí eu tenho que agora acrescentar a vocês um conceito muito simples, não tem nada de complicado, que quer dizer o seguinte. Para unir os ossos do membro superior ou do membro inferior à coluna vertebral, aí existem alguns ossos intermediários. Então, o que une o fêmur à coluna, que está representada aqui pelo sacro, né, que é a parte mais baixa da coluna, ó, é esse grande osso encurvado, parecendo um leque aqui, né? E esse osso é chamado de osso do quadril ou osso ilíaco. Então, ele é um intermediário, vejam bem, né? A coluna vertebral e ao osso do membro inferior, que é o fêmur. Da mesma maneira, entre o osso do membro superior, o osso mais proximal, que é o húmero, e a coluna vertebral, que nem aparece aqui, há dois intermediários, dois ossos intermediários, que são a clavícula, que nós vemos aqui anteriormente no tórax, é um osso horizontal, e a escápula, que fica atrás das costelas, lá atrás, a antiga omoplata.
Então, para unir os ossos do membro superior ao esqueleto axial, quem são os intermediários que fazem isso? A clavícula pela frente, ela é anterior, e a escápula por trás. Para unir o fêmur à coluna vertebral, quem é o intermediário que faz isso? O osso do quadril, ou osso ilíaco. Isso tudo existe à esquerda e à direita. À esquerda e à direita. Né? Bom, o nome técnico desses conjuntos de ossos intermediários, aí eu vou dar o nome finalmente, é cintura. Então, os ossos que fazem essa intermediação são os ossos que compõem as cinturas. A cintura do membro superior é chamada de cintura escapular, formada por quem? Pela escápula e pela clavícula. A cintura do membro inferior é chamada de cintura pélvica. Lembra que eu falei que a bacia a gente chama de pelve a partir de agora? E a cintura pélvica é composta apenas pelo osso do quadril, também chamado de osso ilíaco. Então, está escrito aqui, ó, cintura escapular, cintura pélvica, os ossos que compõem escápula e clavícula para a cintura escapular, ilíacos ou ossos do quadril, são sinônimos, né? Para a cintura pélvica. Então, cintura é o intermediário, tá, pessoal? Muito bem. E aí, para tentar assim, descrever melhor os ossos, foi proposta uma tentativa de classificação dos ossos, quanto à sua forma. Então, a gente percebeu que alguns ossos, como a escápula, quando ela é vista aqui em perfil, ela é bem achatada, né? Tem alguns acidentes que se projetam aqui, mas ela basicamente é achatada. Esses ossos, então, que têm o predomínio, né, de duas dimensões sobre a outra, que são relativamente achatados, são chamados de ossos planos, são classificados como ossos planos. Isso vale também para os ossos que compõem a calota craniana, né? Quando você quebra o crânio e olha um osso desse, é como se fosse um pedaço de ovo de Páscoa, mais ou menos, né? Então, é um osso achatado, embora curvilíneo. Então, o termo plano é meio equivocado, né? Porque incluiu esses ossos que não são planos, né? São curvilíneos, na verdade. Mas quer dizer que o osso é chato, achatado. Há ossos que foram desenvolvidos para suportar muita carga, que parece muito com os corpos das vértebras. Lembra que eu mostrei o corpo vertebral que fica na frente e o arco vertebral atrás? O corpo vertebral é que suporta a carga do peso do corpo, passando por ali, do tronco, né? Da mesma maneira, nós temos nas mãos e nos pés ossos, ou mais ou menos cuboides, estão vendo? Por quê? Porque a gente já foi quadrúpede e precisou de suportar muita carga, tanto no membro inferior, nos pés, quanto nas mãos. Esses ossos, então, que são mais ou menos, aproximadamente cuboides, são chamados de ossos curtos. Na mão, são esses aqui, ó, chamados de ossos do carpo. No pé, os ossos curtos são esses aqui, chamados de ossos do tarso. Então, o osso curto é para suportar carga, né? Ele é bem rígido, bem resistente. E tem ossos malucos, que você não consegue classificar, por exemplo, a vértebra, né? Se só existisse o corpo da vértebra, aí você diria, esse é um osso curto, sem dúvida, né? Mas aí tem pendurado aqui atrás, ó, um arco enorme, e ainda tem para os lados aqui, ó, projeções chamadas de processos transversos. Então, por isso, a vértebra é considerada um osso cuja forma é irregular. É uma terceira classificação. O osso pode ser plano, o osso pode ser irregular, pode ser curto. Outra coisa que pode acontecer com o osso é, por exemplo, como vocês estão vendo aqui nesse osso amarelo que faz parte do crânio, ou nesse azul aqui da frente, ó, haver cavidades ósseas cheias de ar. Essas cavidades cheias de ar são chamadas de seios. E os ossos que possuem essas cavidades são chamados de pneumáticos. A consequência delas existirem, na verdade são duas. Primeiro, esses ossos ficam mais leves. As aves têm muito osso pneumático para poder voar com facilidade, ficarem mais leves. E para nós, esses ossos estão ali em torno da cavidade nasal e eles produzem um efeito interessante de amplificar a voz, que é gerada aqui no pescoço, na laringe. Então, quando ela chega à cavidade oral, como há ossos pneumáticos à volta, isso funciona como um amplificador do som. Tá? Ossos pneumáticos. Um osso muito... São classificações, vocês estão acompanhando, né? Um outro tipo de osso muito interessante, e o mais importante está no joelho, que é a patela, a antiga rótula, são ossos que a natureza implantou nos tendões, vocês vão entender muito bem, para que um determinado tendão que iria ficar permanentemente em atrito contra os ossos que ele está movimentando, ele propriamente não toque os ossos. Quem vai tocar os ossos que ele movimenta é um outro osso pequeno que surge e se desenvolve dentro do próprio tendão. De maneira, então, que a movimentação vai ser entre osso
do membro e, no caso do joelho, né? Entre o fêmur e a tíbia, e um osso situado no tendão do músculo que faz a extensão do joelho. Esse osso situado no tendão específico aqui do joelho é a patela. E o nome geral para esses ossos que se situam em tendões são os ossos sesamoides. Então, eles servem para evitar o atrito direto. É mal comparando, assim, né, como se fosse no secador de roupa, no varal, né? Aquela polia em torno da qual gira a corda que a gente puxa para subir o varal, para ela durar muito mais do que se ela tivesse que escorregar, por exemplo, dentro de uma alça, né? A polia girando ajuda muito, né? Os ossos sesamoides, a patela é um exemplo muito bom no joelho. E muitos ossos dos membros são ossos longos, né? Estão no membro superior, no braço, o húmero, no antebraço, né? Que eu falei para vocês, o rádio e a ulna, e nos dedos, as falanges. Proximal, intermédia e distal. E ainda existem ossos que você vê no dorso da mão, muito bem, né? Que também são longos, mas que não são as falanges. E depois, quando eu falar de membro superior, eu dou os nomes, tá? São os ossos do metacarpo, estão além do carpo, depois daqueles ossos curtos, né? Muito bem. Como os ossos longos são muito comuns, são dos nossos membros, né? Eu vou descrever um pouquinho eles para vocês e dizer que os ossos longos têm duas extremidades, uma proximal e uma distal, são chamadas de epífises. É muito importante, quando a gente olhar um osso longo, analisar essas extremidades, porque ela já nos permite subentender como vai ser a articulação dele. Por exemplo, aqui em cima, com o osso do quadril, o que eu estou vendo aqui, ó, que ele tem uma extremidade arredondada. Então, o osso do quadril provavelmente tem uma escavação arredondada para receber essa extremidade arredondada. Lá embaixo é diferente. Lá embaixo há duas massas ósseas laterais. Isso, visto por baixo, se assemelha aproximadamente a um cilindro, a um carretel. Então, eu já começo a imaginar que o osso de baixo tem que ter um formato onde esse carretel aqui se encaixe bem. Aqui o formato é de uma esfera, aqui embaixo é de um cilindro, de um carretel. Então, a forma das epífises proximal e distal diz muito sobre como serão as articulações das duas epífises. Tá? E na região central, que costuma ser mais homogênea, uniforme, existe uma área grande chamada de diáfise, que é essa região central. Os ossos longos crescem porque existe aqui até uma certa idade, até o final da adolescência, um disco de cartilagem que vai produzindo substância óssea, matriz mineral óssea, vai acrescentando ao osso comprimento, tanto na epífise proximal quanto na epífise distal. Vamos ver se isso aparece aqui, ó. Olha só, para vocês verem. O corte feito ao longo do húmero. Esse é um corte frontal, estou usando os termos de propósito, tá? Que divide o húmero em uma metade anterior e uma metade posterior. A metade anterior foi retirada, eu estou vendo a metade posterior que ficou no lugar. Esse é o húmero esquerdo, porque a epífise proximal dele aponta para o tronco. Lembra? Né? Ele é articulado ao tronco. Então, eu sei que esse é o húmero esquerdo, juntando tudo que eu descrevi para vocês até agora. Né? E olhem como existe aqui na epífise proximal uma linha branca. Essa linha aqui epifisária é que, na criança e no adolescente, é um disco cartilaginoso que produz substância óssea para cima e para baixo, e que permite o crescimento longitudinal do osso. Ela existe aqui embaixo também, embora não esteja visível, porque esse é um osso de adulto, aqui embaixo não foi representado. Tá? Afonso, Então, oi, querida. nessa parte de baixo, exatamente onde você está, é onde a gente tem os epicôndilos? Esse é o epicôndilo medial, esse é o epicôndilo lateral. A gente vai ver isso também quando falar só de ossos do membro superior. Mas essa área inflama muito, das epicondilites, medial e lateral. Isso é ponto de fixação. Eu percebi, né? Por isso que eu falei. Isso é ponto de fixação de muitos músculos do antebraço. Tá? Os músculos anteriores no antebraço, eles se fixam ou se originam, né, a partir do epicôndilo medial. Os músculos posteriores do antebraço, do epicôndilo lateral. Então, se eu usar demais esses músculos, eles tracionam o epicôndilo inflama. Tá? Isso existe em todas as articulações, tanto na mão quanto no cotovelo, não é? Se eu estiver errado. Epicôndilos ou inflamação? Isso, pode dar epicondilite em todas essas articulações. Toda articulação pode inflamar, né? Pode dar uma artrite. Epicondilite só onde houver o epicôndilo. Como só há epicôndilo no húmero, então a gente só tem epicondilite no cotovelo. Né? Mas o que é epicondilite no cotovelo? É uma artrite do cotovelo.
Sim, que acontece especificamente em acidentes ósseos chamados de epicôndilos. Então, tá. tá? Você tem no tornozelo, por exemplo, coisas parecidas, né? As bolinhas do tornozelo, maléolo medial, maléolo lateral. Aham. No punho, você tem também bolinhas, né? Que são o processo estiloide do rádio e Sim. da ulna. Coisas semelhantes, né? Mas na prática é onde a gente vê acontecerem frequentemente as lesões pelo uso excessivo do músculo são os epicôndilos, né? Epicôndilos mediais e laterais. Aí há outras lesões envolvendo sobrecarga de músculos que a gente vai falando à medida que descrever, né? As articulações e os músculos. Não, eu vou lembrando aqui, eu vi a protuberância, eu já Isso mesmo. falei, achei Tá ligado, né? estranho. Muito bom. É, Muito bom. Vamos valeu. lá. Outra coisa também que, para não esquecer, né, eu boto essa imagem, é lembrar que ó, existe uma porção do osso, que está normalmente nas diáfises, que é muito compacta. Aqui, na verdade, há várias camadas de tecido ósseo, sem espaço praticamente nenhum entre uma camada e outra. Então, isso forma uma porção do osso muito rígida, que é chamada de substância óssea compacta. No interior dessa substância óssea compacta, há uma cavidade cilíndrica. Dentro dessa cavidade, que é um canal, na verdade, que se situa a medula. Então, esse é chamado de canal medular. Dentro do canal medular, na diáfise, o que tem é gordura amarela. Estão vendo aqui? Nas epífises, aí eu tenho um osso diferente desse aspecto, eu vou mostrar daqui a pouco. E o que eu encontro lá não é gordura, e sim medula vermelha, aquela que produz sangue, que produz ou que faz a hematopoiese. Então, vamos entender isso melhor. Aqui é a substância compacta, né, que eu já expliquei. Várias camadas, várias lâminas ósseas unidas entre si, de maneira a formar uma camada muito resistente, muito semelhante à seguinte ideia, né? Numa folha de papel você rasga com facilidade. Se juntar várias, pegar uma resma de papel que comprou para a sua impressora, tentar rasgar, não consegue. É exatamente essa a ideia. Tá? Isso é diferente do que acontece, ó, por exemplo, aqui na epífise proximal do fêmur, onde nós percebemos ó, várias lâminas ósseas se cruzando, todas elas arqueadas, propositalmente arqueadas, para distribuir a carga, né, de uma maneira muito sofisticada, na verdade. E por estarem afastadas entre si, essas várias lâminas que se cruzam, sobram espaços visíveis aqui, né? São chamados de lacunas. É nessas lacunas que está a medula óssea vermelha, aquela que produz sangue, que faz a hematopoiese. Então, nas epífises proximal e distal, mas nas proximais, sobretudo, né, nós temos a medula óssea vermelha situada nessa região, chamada de substância óssea esponjosa. Por que esponjosa? Não porque ela seja mole como uma esponja, nem porque ela absorva como uma esponja, mas porque ela é cheia de lacunas, como uma esponja que tem buracos, aquela esponja antiga que tinha buraquinhos, né? Ela é cheia de lacunas. Nessas lacunas está a medula óssea vermelha, tá, pessoal? Então, está aqui uma aproximação, um esquema do que seria uma imagem microscópica do tecido ósseo. Então, a gente vê aqui um osso longo, vai na epífise proximal, extrai um pedacinho, olha ele aqui aumentado, aí percebe, né, que na epífise proximal tem muito espaço aqui, ó, na camada esponjosa do osso, que é cheio de lacunas, para a medula vermelha está localizada aí, e que substância compacta só tem um pouquinho aqui na periferia. Estão vendo? Dentro do canal vertebral, perdão, medular, que é esse situado na diáfise, ó, que acaba aqui, olha em aumento maior, está a medula amarela, cheia de gordura. E então, no centro do osso, não existe osso esponjoso, só existe a camada compacta, que é essa aqui, de substância óssea compacta. Tá? Não tem a camada esponjosa que existe na epífise. Só tem a camada compacta. Vamos avançar um pouquinho mais. Aí eu olho aqui novamente uma região de transição onde existe substância óssea esponjosa e substância óssea compacta. E aí eu entendo que a substância compacta ela é formada em torno de artérias longitudinais que entram no osso, atravessando uma membrana que reveste o osso por fora. Essa membrana se chama periósteo, reveste o osso por fora. Então, a artéria vem de fora, atravessa o periósteo, e aí, através de canais, ela vai entrando na substância óssea compacta e chega na substância óssea esponjosa também. E essas ramificações longitudinais, elas têm em torno de si várias camadas de tecido ósseo. Aqui, ó, nós estamos vendo uma delas, de onde foi extraído um segmento pequeno, para vocês entenderem. Aí é aqui que vocês vão compreender tudo. Olha que bacana, né? Em amarelo, parecendo neurônios, né, mas não são neurônios, estão células ósseas, em pequenas lacunas, né, microscópicas, né, onde só cabe uma célula. Então, essa célula é viva
e ela vive do sangue que vem por essa artéria central. Essas aqui, ó, que são longitudinais. O que acontece com essas células? Elas são de dois tipos. Uma que produz matriz mineral. Então, a célula produz o osso e vai jogando o osso que ela produziu para fora dela e vai sendo aprisionada mesmo, ela vai se soterrando, né? Vai se aprisionando pelo osso que ela produz. A célula que faz isso é chamada de osteoblasto, com B de bola, blasto, osteoblasto. Mas a outra, que faz o oposto. Ela é especializada em degradar a matriz mineral óssea para extrair o cálcio e lançar o cálcio nessas artérias centrais aqui, para o cálcio então ir circular. Isso é usado, por exemplo, para contração muscular, onde ele é muito importante, né? As células, que degradam, consomem a matriz mineral óssea para liberar cálcio para a circulação sanguínea, são chamadas de osteoclastos, com C de casa. Então, nós temos osteoblastos, sintetizando a matriz mineral óssea, e osteoclastos, que degradam a matriz mineral óssea para retirar cálcio dos ossos e lançar no sangue. O osteoblasto tira o cálcio do sangue e produz a matriz mineral óssea. Portanto, pessoal, a gente olha o osso, parece um pedaço de pau, né? Mas ele é extremamente vivo e dinâmico. Está vendo sempre degradação ou síntese de matriz mineral óssea, pelo equilíbrio de ação dessas duas células, os blastos ou os clastos, osteoblastos, osteoclastos. Tá? Com o passar do tempo, tanto nós quanto elas, vamos perdendo a densidade da matriz mineral óssea. Quer dizer, o equilíbrio entre blastos e clastos, né, vai se desfazendo. Então, a gente começa a ter mais atividade de desmineralização do que atividade de deposição mineral, de mineralizar o osso. E para a mulher há um agravante, que é o momento em que os ovários param de funcionar, porque os hormônios ovarianos, eles são coadjuvantes daqueles hormônios responsáveis por fazer a deposição mineral óssea, por estimular os osteoblastos. Há hormônios que estimulam os osteoblastos a mineralizar o osso. Esses hormônios são ajudados na mulher pelos hormônios ovarianos. Quando ela perde a função ovariana, essa ajuda desaparece e os ossos, então, perdem muito rapidamente a sua densidade mineral. Esse processo que é do homem e da mulher, mas é mais acentuado na mulher, que acontece ao longo da vida, é chamado de osteoporose, quando a gente chegar na fase final. No início dele, quando ele está começando ainda, o termo técnico é osteopenia. Então, a osteopenia vai se agravar e virar osteoporose. Como é que a gente impede isso, né? Que, por exemplo, aqui num osso esponjoso normal de um jovem, vira isso aqui. Um osso cheio de falhas, pronto para fraturar a qualquer momento, né? Aí vocês entram. Vocês são muito importantes nisso. O melhor estímulo que eu posso fazer externo, né? Artificial, vou usar essa expressão, para aumentar a densidade mineral óssea, é informar o osso que ele está sendo mais sobrecarregado, que ele precisa ser mais resistente. Isso se traduz na prática por eu impor aos ossos longos um impacto axial, ou seja, um impacto que produza, né, transmissão de energia, de força, de carga ao longo do eixo longitudinal do osso. Então, por exemplo, saltar, né? Seria um ótimo exemplo para os membros inferiores. Então, toda atividade, todo exercício físico que vocês propuserem, no momento que, em qualquer fase do exercício, qualquer momento, né, qualquer etapa, estiver acontecendo transmissão de carga ao longo dos ossos, isso vai estar estimulando esses ossos a aumentar a sua densidade mineral para suportar aquela carga que vocês estão prescrevendo de maneira ajuizada, né, com coerência, com competência, para não ser demais, mas para ser o suficiente para produzir esse estímulo positivo. Aí a idosa e o idoso chegarão na fase dos 60 anos, 65, com muito mais tecido muscular que se perde, sobretudo o homem, perde muito tecido muscular, e com muito mais tecido ósseo, que também se perde e que é mais perdido pelas mulheres que os homens. Tá, queridos? Então, eles são muito importantes mesmo. É por isso que existe um exame que é muito realizado, chamado de cintilografia, de densitometria óssea, para avaliar a densidade mineral óssea, e aí a região estudada é normalmente essa aqui, ó, estreita, no fêmur, na sua epífise proximal, mais alta, entre a região esferoide, que é a cabeça, e o restante,
que essa região estreita aqui é aquela que tem maior facilidade de fraturar. Então, é muito importante saber como anda a densidade mineral óssea da região que fratura mais fácil. Outro local em que se verifica muito é aqui na coluna lombar, onde há muitos problemas também de desgaste, né? E de fraturas por perda de resistência ou de densidade mineral, já que as vértebras mais baixas é que sustentam o maior peso do tronco, né? O peso é transmitido longitudinalmente para baixo. Então, a última vértebra lombar é a que suporta a maior carga em relação às outras vértebras todas. Ela suporta todo o peso dali para cima. Então, a densitometria óssea é realizada a partir de uma certa idade, no colo do fêmur e nas vértebras lombares, normalmente da quarta, quinta vértebra lombar. Tá? E aqui, só para não dizer que eu não falei, quando eu discuti endocrinologia com vocês, eu vou explicar que é um hormônio que tira o cálcio do sangue e coloca o cálcio nos ossos, que é a calcitonina. Não decore isso agora não, tá? Um outro hormônio para tirar o sangue dos ossos e trazê-lo para a circulação sanguínea. Sangue não, o cálcio, né? Dos ossos e trazê-lo para a circulação sanguínea. Então, o hormônio que tira o cálcio do sangue e vai lançar o cálcio nos ossos, vai transferi-lo para os ossos, na verdade, é um hormônio que estimula os osteoblastos, que são aquelas células que fazem isso. Os hormônios da paratireoide, ou paratormônio, vão estimular as outras células, os osteoclastos, com C, que fazem a degradação mineral para tirar cálcio do osso e colocar no sangue. Aí aumenta a concentração sanguínea de cálcio. Né? Então, há hormônios que controlam as células ósseas, que não estão sendo produzidos nos ossos, estão sendo produzidos em outras glândulas. E o estrogênio, que é um hormônio ovariano, ele auxilia muito a ação da calcitonina. Ele favorece, é um coadjuvante muito importante para que a calcitonina consiga fazer a reprodução óssea e que o paratormônio não tenha uma ação excessiva. Ele age nos dois, tá? Como se estivesse regulando a quantidade de calcitonina e paratormônio. É por isso que quando a mulher perde a função ovariana, acontece a osteoporose, né? A osteopenia e a seguir a osteoporose. Porque o estrogênio modula a quantidade de calcitonina e de paratormônio, que por sua vez modulam a densidade mineral óssea, agindo sobre os osteoblastos e osteoclastos. Tá, queridos? Então, o importante é vocês fazerem aquilo que vocês fazem muito bem, estarem sempre nos ajudando, nos orientando, prescrevendo exercícios físicos, que tem vários objetivos, inúmeros, dentre eles, nunca esquecer, produzir transmissão de carga axial para favorecer o aumento da densidade mineral óssea. Tá? E agora o que tem aqui é uma colinha, ó, descrevendo um pouco o que significam termos anatômicos que nós usamos muito para descrever os ossos. Tá? Explicando quais são os acidentes anatômicos que correspondem a saliências, a reentrâncias ou a perfurações. Como é que isso é chamado em anatomia? Está aqui do lado. E há alguns acidentes específicos de ossos representando esses exemplos. Para vocês terem uma cola. Tá? E essa imagem aqui é a última que eu sempre mostro, porque eu gosto muito. Essa capela está em Évora, em Portugal, né? A igreja de São Francisco, e ela foi construída toda com ossos humanos, estão vendo? Vários fêmures aqui, um do lado do outro. Ó. Essa parte aqui são vários crânios. Aqui dá para ver um crânio direitinho, ó, nesse ponto aqui. Né? E tem uma placa muito engraçada que diz isso: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Quem quiser contribuir, né, com doação de ossos para a capela de São Francisco, lá em Évora, está livre. Pessoal, então, esse material foi gravado. Eu vou interromper a gravação aqui agora de propósito. Deixa eu ver aqui.